Pessoal, muito bom dia. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sou o Thiago Medalha, sou jornalista, diretor e fundador da Bental Media, e hoje é um dia muito especial para a gente, o dia de lançamento de um dos projetos mais relevantes, mais importantes que a gente já fez aqui pela Ambiental. Eu sou jornalista ambiental há 20 anos, há mais de 20 anos. Pude viajar pelo Brasil e fazer reportagens e desde sempre, desde o início da minha carreira, sinto uma angústia muito grande em notar que o Cerrado não recebe a devida atenção. Em notar que, como diz o Yuri Salmona, o coordenador científico do projeto, quando a gente abre a torneira de casa, quando a gente liga o chuveiro, a gente não se dá conta da importância do Cerrado nesse gesto simples e da importância do cerrado para a segurança hídrica para o presente e para o futuro do país, seja na produção, seja no abastecimento urbano, seja na conservação das condições mínimas para a existência humana e para a convivência harmoniosa com o meio ambiente. Então, esse é um projeto muito importante que tem essa intenção de atuar, de ser mais um projeto que atua nesse esforço de fazer com que o Cerrado seja protagonista no debate público, protagonista em termos de legislação, de proteção ambiental. E a gente reuniu aqui hoje pessoas com experiência, com vivência de campo, com conhecimento científico, conhecimento do bioma, para compartilhar com vocês percepções, dados, informações em relação ao Cerrado. Eu vou fazer uma breve introdução para explicar o projeto e a Fernanda vai mostrar para vocês o, alguns slides breves sobre o projeto e depois a gente mostra a plataforma e seguimos numa conversa, num bate-papo aqui com os nossos panelistas e as nossas panelistas. Antes de iniciar, é importante na comunicação da ciência, a precisão é muito importante. Então, eu recomendo aos jornalistas, às jornalistas que vão cobrir o projeto, que chamem de análise. Eu evitaria chamar de estudo porque a gente acaba igualando a estudos científicos que são publicados em revistas, em journals, que são feitos de uma outra forma, que não é a forma de se fazer jornalismo científico. E que forma é essa de se fazer jornalismo científico? Qual é essa fórmula que a gente utiliza na Ambiental Media e que, por meio do jornalismo investigativo baseado em ciência e dados, nós somos capazes de produzir conhecimento e sermos fontes, né? Sermos fonte para jornalistas, para comunicadores, para influencers e para a opinião pública, para veículos de imprensa também. Essa fórmula consiste em unir profissionais de habilidades múltiplas e complementares. Então, nós unimos jornalistas científicos, analistas de dados espaciais, cientistas de dados, designers, desenvolvedores, engenheiros de software, enfim. Unimos esses profissionais para trabalharem juntos durante um longo período de tempo. É assim que fazemos os projetos especiais, é assim que fizemos o projeto do Cerrado, que teve a coordenação científica do Yuri Salmona, que está aqui com a gente, vai se apresentar para vocês, e é a principal fonte da análise que a gente fez na Ambiental Media. Então, nós passamos um ano investigando esse tema do Cerrado. As principais fontes de dados são a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós, inclusive, tivemos a felicidade de ter uma cooperação técnica, um acordo, obviamente não comercial, que de forma alguma interfere na independência jornalística do projeto. Então, uma cooperação técnica com o corpo técnico da ANA no processamento e no fornecimento dos dados. E a gente vai explicar melhor como que se deu esse trabalho. A outra fonte de dados é o Map Biomas. Então, analisamos dados hidrológicos e dados de uso da terra para chegar nos resultados que a gente chegou. Essa é a breve introdução do projeto, um projeto multidisciplinar e que traz resultados relevantes que serão apresentados a seguir. Eu vou passar a bola para a Fernanda. Antes, eu queria também agradecer o apoio da CLUA e do Instituto Serra Pilheira, que são os apoiadores, os financiadores desse projeto, e a parceria com o Instituto Cerrados, liderado pelo Yuri Salmona. Agradecer também a presença da Elisete e da Ania, é uma honra, um prazer contar com vocês. Elas não participaram diretamente do projeto, mas são fontes, foram entrevistadas, foram ouvidas, vão poder falar, assim como muitos outros cientistas foram ouvidos
muitas outras fontes também direto do território, porque é essa forma que a gente trabalha, combinando o trabalho com dados, o trabalho técnico, com a investigação jornalística de campo. Temos também reportagens que serão publicadas em breve, reportagens investigativas relacionadas ao Cerrado. Então eu agradeço, vou passar a bola para Fernanda e depois a gente continua. Fernanda, se eu esqueci de falar qualquer coisa, fica à vontade para me corrigir. Eu vou falar do time quando a gente mostrar a plataforma, tá bom? Gente, bom dia. Obrigada a todos vocês pela participação, por estarem aqui. Vou compartilhar aqui minha tela rapidinho. Vocês estão vendo? Tá tudo certo? Estão vendo a tela? Estamos vendo sua tela, Fernanda. Legal. Gente, eu sou editora-chefe da Ambiental, meu nome é Fernanda Lourenço e no projeto Cerrado eu fiz a coordenação editorial. E eu tive essa oportunidade de, por um ano, mergulhar nesse bioma que os brasileiros conhecem tão pouco, né? Inclusive eu conhecia pouco e acho que por não conhecer a gente acaba não valorizando. Então, acho que isso é um ponto fundamental desse projeto. O Cerrado é considerado o coração das águas do Brasil por causa de algumas de suas características, inclusive aí de relevo, de geologia. Ele abastece 8 das regiões hidrográficas brasileiras. Esses são alguns dos resultados da nossa análise. Aqui são os resultados considerando as 6 bacias que a gente analisou. Se a gente olha para os dados hidrológicos, a gente vê uma tendência de queda na vazão, uma tendência de queda na quantidade de chuva e, por outro lado, um aumento da evapotranspiração potencial, que é a água que sai do solo e das plantas e vai para a atmosfera, né? Esse dado está relacionado com a radiação solar e diretamente ligado às mudanças climáticas. Por outro lado, quando a gente olha para os dados de uso e ocupação do solo, a gente vê uma redução significativa da vegetação nativa desde 85 e um aumento estrondoso da ocupação do solo para o plantio de soja, na maior parte para exportação. Depois vocês vão ter a oportunidade de navegar pela plataforma e entender a realidade de cada bacia, mas a gente escolheu fazer um recorte da bacia do São Francisco, porque é a bacia que mais teve redução da vazão de segurança, teve uma queda de 50% desde a década de 70. Olhando aqui os dados do MAP Biomas de 1985, a gente vê nos pontinhos laranjas como a ocupação por soja ainda era tímida, e aí depois teve uma explosão aqui, já em 2022, né? Toda essa ocupação laranja aqui é pela soja. Ali na parte de cima é uma região que faz parte do Matopiba, que é a fronteira agrícola do agronegócio exportador, né? Então, além da Bacia do São Francisco, ela também inclui Maranhão, Tocantins e Piauí, por isso que é Matopiba. Aqui, o foco do nosso trabalho foi nas águas, né? Então, aqui é um gráfico, da vazão mínima de segurança da Bacia do São Francisco, desde a década de 70. E o que preocupa é essa linha de tendência, né? A gente vê que que a gente não tem um horizonte de melhoria, assim, para as águas do Cerrado. Essa foto foi feita pelo repórter fotográfico André Dibe, em uma viagem que ele fez pela Ambiental, por essa região oeste da Bahia. Para quem não sabe, essas estruturas são os pivôs de irrigação. Eles tiram grandes quantidades de água dos rios e alguns deles já tiram do subsolo para irrigar grão e soja e outras commodities. Quando a gente fala em água, a gente não tem como não falar de vegetação, né? As duas questões estão interligadas. Nessa ilustração, do lado esquerdo, a gente vê como funciona a dinâmica com o cerrado, com a vegetação nativa. Nessas regiões preservadas, as chuvas tendem a se prolongar por mais tempo, e aí elas caem, em menor quantidade de uma vez só, né? Então, elas não caem com tanta força no solo. Esse solo está protegido pela vegetação. A vegetação do cerrado é marcada por raízes profundas que contribuem para essa água infiltrar devagar e fazer a recarga dos aquíferos. Já num cenário sem cerrado ou de monocultura, chove por menos dias. Então, chove mais de uma vez, essa água cai com força num solo desprotegido, e aí acontece a erosão, a água escorre em grande quantidade superficialmente, e é menor a quantidade de água que de fato chega aos aquíferos que vão abastecer os rios e manter aí esse coração das águas pulsando, né?
Aqui, gente, é só para dar um aperitivo para vocês de uma área do projeto de dashboard, em que vocês vão poder navegar pelas diferentes bacias. Então, como eu me aprofundei agora um pouquinho na do São Francisco, vocês vão poder navegar por todas as outras e pelas camadas de dados, com um glossário do que significa cada uma delas. É isso, gente. Obrigada. Eu sei que o Thiago vai falar mais da equipe, mas eu só queria agradecer todo mundo que ajudou a desenvolver esse projeto, do qual eu me orgulho bastante. Obrigada, gente. Obrigado, Fernanda. Pode voltar ali a sua tela rapidinho, só para a gente mostrar ali, deixar ali uns minutinhos o contato da Sara. Eu coloquei os e-mails aqui no chat, os e-mails aos quais ela tem acesso, e tem ali também o WhatsApp dela, se alguém quiser entrar em contato, e a plataforma está aí também. Eu vou mostrar a plataforma para vocês. Vou pedir para que a Letícia possa compartilhar. Eu posso tentar compartilhar aqui. A Letícia pode compartilhar, eu vou guiando ali você, Lê. Beleza. Eu vou mostrar a plataforma para vocês, e aí a gente vai poder, na sequência, abrir aqui a conversa, passar a bola para o Yuri e para as nossas convidadas, para que vocês também possam fazer perguntas. A gente está muito orgulhoso do trabalho, como disse a Fernanda. Eu acho que é um trabalho de jornalismo científico bastante único. Pode ir baixando, Lê. Então, a gente começa. Vai ser breve essa apresentação, pode deixar um pouquinho aí. Ali está o link do projeto, cerrado.ambiental.media. É, esses são dados hidrológicos, a gente queria ilustrar, pode ir passando, a gente queria ilustrar essa característica de. Vai devagar. De coração das águas do Brasil, né? O Yuri vai poder mostrar, entrar em detalhes, a Anne também, sobre o que que isso significa. Ah, tranquilo, Anne, vai dar tempo. Sobre o que isso significa, mas a grosso modo, né, é um planalto, é uma região de planalto, as águas escorrem, esse é o coração pulsante do Brasil. A gente vai passar rapidamente, pode ir passando, depois vocês vão poder navegar na plataforma. Essa é uma visualização de dados, enaltecer o trabalho do Rodolfo Almeida e de toda a equipe de dados também. Essa é uma visualização muito bonita que demonstra essa ideia de coração das águas do Brasil. Então a gente tem uma narrativa. é, Pode parar só um pouquinho. A gente tem uma narrativa baseada em mapas, um storytelling baseado em mapas, com as 6 bacias que nós analisamos, a área dessas bacias dentro do Cerrado. Araguaia, Paraná, Parnaíba, São Francisco, Taquari e Tocantins. Pode ir passando agora. E aí, junto desse trabalho com dados, que aí pode ir passando tranquila, Lê, a gente vai ter esse storytelling, os dados específicos de cada bacia. Então, veja, nós divulgamos ali nos slides uma visão geral, os dados mais gerais, que são extremamente relevantes. Mas vocês vão poder acessar os dados por bacias e a gente pode fornecer um relatório, síntese, com os temas os dados mais relevantes e os dados por bacia, um comparativo entre as bacias, para que vocês possam explorar histórias. Cada bacia rende uma história, né? Ou muitas histórias. E aí a gente complementa esse trabalho de visualização de dados, de análise de dados, com o jornalismo, digamos assim, convencional, né? Com a reportagem de campo, com as entrevistas, então, e com o fotojornalismo documental produzido pelo André Dib, as reportagens de campo que foram feitas pelo Kevin Damasio e que vão ser publicadas em breve. Pode ir passando, Letícia? Agora, até que a gente chega ao final da narrativa de mapas e entra na história com o texto, né? Os textos, as fotos que vocês vão poder acompanhar, tá bom? Mostrar algumas fotos só, e aí a gente pode ir para a área do dashboard, a ilustração que a Fernanda mostrou.
E aí a fotografia do André Dib, né? A ideia é de um trabalho autoral, são muitos trabalhos autorais, complementares e autônomos, texto, mapas, fotos, contando histórias, né? Agora pode ir para o dashboard, Lê, por favor. Eu peço desculpas pelo pigarro, eu tô saindo de uma gripe. E aí no dashboard interativo, vocês vão ter, se puder baixar um pouquinho, tem uma nomenclatura aqui, um glossário, né? Para que vocês possam entender. Nem todo mundo é letrado em dados, então para que as pessoas possam entender. E aí explorar por bacia e por camada de dados. Então, por exemplo, vamos ali no Parnaíba e vamos clicar em São Francisco. Calma, 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 calma. São Francisco e vamos clicar, por exemplo, em pluviosidade, né? E aí você vai ter acesso. E aqui o que é preocupante é a linha de tendência, tá, gente? Isso é o mais preocupante. Se você clicar em vazão de rios, por exemplo, vai no São Francisco de novo, por favor. Aí você vai ter a linha de tendência bastante preocupante em relação à vazão. E aí, por fim, para que a gente possa abrir para perguntas, para conversa, a gente vai ali no sobre e enaltecer o trabalho da equipe. A equipe se dedicou demais. Foi um projeto muito trabalhoso e a gente está muito orgulhoso. Um projeto que foi idealizado há muito tempo e foi executado de maneira brilhante. Agradecer a coordenação do Yuri, a coordenação da Fernanda, ao trabalho com dados do Felipe Sodré. O Gilberto também trabalhou muito nos dados e ajudou demais no início do projeto. O trabalho de todo mundo, Miguel, Letícia, agradecer a todos que fizeram parte, os repórteres e todos que contribuíram. Peço a vocês que entrem aí e vejam o nome das pessoas para que a gente dê protagonismo a quem merece. Ali na área de reportagens, Letícia, se você puder clicar ali rapidinho. Ali já tem algumas reportagens que fazem parte do projeto. Inclusive, recomendo. Essas entrevistas são muito informativas. Essa reportagem, feita pela Shirley, uma reportagem brilhante, sobre a privatização da água por plantio de eucalipto. Então, o Cerrado é um bioma muito grande, então tem muitas questões em regiões muito diferentes. E recomendo também, puder subir, Letícia, todas aí eu recomendo, são excelentes conteúdos. Esse infográfico ilustrativo, interativo, Cerrado e a Incrível Jornada das Águas, que é, na verdade, pode clicar nele, que é, na verdade, o ciclo hidrológico do Brasil explicado de uma maneira interativa, didática, acessível para crianças, para leigos, e que mostra a relação entre a floresta invertida do Cerrado e os rios voadores da Amazônia. Tá bom? A gente encerra por aqui essa apresentação, essa etapa da apresentação, e aí eu vou chamar o Yuri, vou pedir para que ele se apresente, e a gente vai ter um tempinho agora, pessoal, de 3 a 5 minutos, uma breve introdução. Peço que vocês sejam breves, panelistas, para que a gente dê tempo de explorar a presença de vocês aqui, né? Claro que o Yuri tem provavelmente muito a dizer, e fica à vontade. E aí eu passo a bola para o Yuri, só pedir para vocês se apresentarem antes de falarem do tema do Cerrado, tá bom? Yuri, foi um prazer trabalhar contigo, uma honra, e o microfone é seu. Gente, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela oportunidade de ter colaborado nesse projeto. Coisas importantes não são feitas sozinha, então toda a equipe que fez parte disso e das pessoas que agora vão consumir esses dados e vão poder debater e levar para o campo de batalha mesmo, para a gente poder é, n- compreender e conseguir montar políticas públicas em prol do Cerrado. Essas pessoas aos poucos, vão virando coautoras. E eu sou grato por se somarem a essa iniciativa de poder realmente colocar o Cerrado no lugar devido dele, né? A água do Cerrado no lugar devido dele. Eu sou geógrafo, tenho especialização em análise espacial ambiental, mestrado, doutorado em ciências florestais, trabalho com o Cerrado há uns 16, 17 anos. E me considero um aprendiz, uma pessoa que está muito interessada em compreender e trazer força para esse bioma
que é o coração das águas do Brasil, né, que pulsa água para a gente. Então, eu sou grato, orgulhoso e feliz de poder estar aqui fazendo essa colaboração. Não quero me alongar muito nesse primeiro momento para deixar para a gente poder conversar sobre o conteúdo mais à frente. Obrigado. Obrigado, Yuri. A gente vai passar, Elisete, eu vou pedir para você esperar só um minutinho. A gente vai passar para a Anne, que a Anne tem um compromisso. A gente vai até o 12h15, tá, pessoal? Quem puder ficar. Mas a Anne tem um compromisso, ela vai precisar sair ao meio-dia, então a gente passa a bola aqui para ela, para aproveitar a presença ilustre da Anne, uma cientista que a gente admira muito e gosta muito de ouvir. Anne, obrigado, viu? Obrigada, Thiago, Yuri. É um prazer estar aqui com vocês e falando de um bioma que é muito estratégico, né? Além de muito bonito, ele é super estratégico para o Brasil. Ele é um bioma que, pelo fato dele estar bem no centro do Brasil, ele tem essa conexão aí com quase todos os biomas brasileiros, com exceção do Pampa, e isso traz para ele uma importância ecológica enorme, uma biodiversidade sem tamanho, assim, comparado com as outras savanas, né, do mundo. E, bem, apesar dessa relevância, o Cerrado, ele, de fato, tem sido tratado como um bioma, vamos dizer, de sacrifício, né? Essa expressão foi cunhada aí por alguns colegas da área socioambiental, e tanto culturalmente quanto legalmente, né? Então, culturalmente, porque as pessoas tinham essa visão, árvores baixas, tortuosas, deve ter um solo pobre, né? E uma paisagem sem valor. No primeiro momento, então, ele foi visto como um potencial para expansão agrícola. Então, e de outra maneira também, legalmente, pelo Código Florestal, ele permite que as propriedades privadas desmatem legalmente até entre 65% e 80% de sua área. Então, de fato, com a importância que o Cerrado tem, né, para as águas do Brasil, para grande parte uma parte importante da biodiversidade de savanas no mundo, a gente, sem falar também da diversidade cultural que tem o Cerrado, a gente não pode virar as costas para esse bioma. Então, eu nem me apresentei, eu sou Ana Alencar, diretora de ciência do IPAM e coordenadora do MAP Biomas, que produz, né, a parte do Cerrado, que produz os dados sobre o Cerrado e também o fogo. Então, não vou me estender muito também para a gente ter oportunidade de conversar mais, daqui a pouco. Obrigado, Anne. Muito obrigado pela introdução. Vou passar para a Elisete. Elisete, fica à vontade, se apresenta, por favor, fala de você. A sua presença aqui é super importante. Para a Ambiental Media, a conexão com o território é chave, é fundamental. Por isso que a gente busca trabalhar com organizações e com pessoas que estão no campo, que fazem parte da vida do bioma. Por mais que a gente tenha a vivência de campo como repórteres, né? Eu mesmo já publiquei muitas histórias no Cerrado, tenho uma longa história com o Cerrado, mas isso é parte do trabalho, é parte da colaboração. A gente quer muito somar e aprender e trocar saberes. Então, a sua presença aqui é fundamental. Fica à vontade para falar. Bom dia, Tiago, Fernanda, Yuri, Anne. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar fazendo parte desse momento, que é um momento para a gente também, para vocês é importante, para a gente tem um peso muito grande, tem uma importância gigantesca, que é os olhares que estão, não só os olhares da ganância, da cobiça, mas também os olhares de nos ajudar a proteger, de nos ajudar a identificar os erros, o, o- as violações, mas também nos ajudar a encontrar possibilidades. Então, isso para a gente tem um significado muito grande. E me apresentando, sou Elisete,
Sou da comunidade Fecho de Pasto, de Clemente, município de Correntina, no oeste da Bahia, Matopiba. Sou camponesa, sou formada em serviço social e também sou ativista, porque eu acredito muito que se a gente não tiver essa ação ativa de defesa dos territórios, de defesa do cerrado, na verdade o que está comprometido não é só o cerrado, né, mas é também a vida nesse planeta, né, a vida nessa casa comum, nesse espaço que é sagrado não só para o ser humano, né, porque o ser humano se coloca como superior, mas na verdade esse espaço sagrado também é um espaço de outras vidas, de outros seres, e que precisam desse espaço equilibrado, né? E então me entendo também nesse espaço como uma função de, junto com outras pessoas das comunidades, com outras pessoas que não estão nas comunidades, que têm esse olhar sensível a essa causa, de ajudar também a proteger esse espaço. Obrigada. Obrigado, Elisete. Muito bom te ouvir. Letícia, eu não estou conseguindo visualizar a pergunta que chegou. Eu não sei onde que ela está. Eu deveria estar enxergando a pergunta. Mas enfim. Ah, tá aqui. Tá. É, Existe nesse trabalho algum dado sobre a bacia do Rio Jequitinhonha? A gente não analisou o Rio Jequitinhonha, mas o Yuri pode falar sobre o recorte da análise. Eu acho que seria importante, Yuri, a gente dar uma explicação. E se eu não me engano, é muito conteúdo, mas a reportagem da Shirley Alves, feita em Minas Gerais, eu vou tentar lembrar qual é a bacia aqui, Shirley, se você quiser dar uma ajuda aqui pra gente. É Rio Araçuaí, Rio Fanado, eu não sei se eles fazem parte da bacia do Jequitinhonha, mas tem alguns dados ali específicos de Minas Gerais. Yuri, você poderia dar uma explicação geral para a gente assim sobre o recorte da análise, por que que a gente tomou as decisões metodológicas que a gente tomou e, na sua visão, os principais resultados aos quais a gente chega? Legal. Posso sim, Thiago. Se conseguirem colocar o mapa lá da plataforma onde aparece a Corda das Bacias enquanto eu falo, vai ajudar. Senão, a minha narrativa aqui vai ser suficiente. É possível Bem, sim. pessoal, Se a Letícia puder colocar, Yuri, desculpa te cortar, só para te responder, a gente consegue colocar sim, tá? Pode falar. então vamos lá. O Cerrado, enquanto bioma, ocupa 25% do país, uma área gigantesca. E por estar central, como a Anne bem disse, numa porção mais alta, né, o Planalto Central, ele acaba distribuindo água para 8 das 12 bacias hidrográficas. Pode ir passando até chegar às manchinhas azuis no mapa. Aí, tá bom. E aí, o que que acontece? Essas 8 bacias, elas transpassam, em sua maioria, o bioma cerrado e vão para os biomas vizinhos, que é o que eu chamo da generosidade do bioma cerrado quanto à distribuição de água, né? Ele produz, né, guarda um número muito grande de nascentes e áreas de recarga que estão abastecendo bacias que vão para a Caatinga, que vão para a Amazônia, que vão para a Mata Atlântica, que vão para o Pantanal e assim por diante. Então, o que que a gente escolheu? A gente escolheu responder a seguinte pergunta: qual é a contribuição da porção de cerrado para o provimento de água das principais bacias? Então, a gente pega, por exemplo, a bacia do Paraná. Você vai ver ali nesse mapa, na parte mais ao sul, mais abaixo do mapa, que tem uma mancha meio roxinha. E se for olhar em detalhe, você vê que tem um translúcido roxo mais escuro. Então, a parte roxa mais clara é a porção da bacia do Paraná dentro do bioma cerrado. E a porção roxa mais escura é o restante da bacia do Paraná que está para fora do cerrado. As nossas análises, elas pegaram a intersecção, o pontinho onde acaba o bioma, mas ainda é a bacia que a gente está analisando. Então, a gente entende qual é a contribuição do bioma cerrado, né? Quais são os impactos sofridos no bioma cerrado em cada uma dessas bacias e a gente, pela primeira vez, né, tem uma parte de um ineditismo muito grande nesse trabalho. A gente consegue falar na escala de bioma, nas grandes bacias do bioma, ou em grande parte das grandes bacias do bioma, para poder narrar isso. Então, quando a gente vai falar do Jequitinhonha, você pode agrupar ali no pedacinho
da bacia do São Francisco, que não à toa, né, é a bacia com maior redução de vazão, né? Então, da década de 70 para a década de recente, né, a gente teve uma redução de 49,7% na o que a gente chama de vazão de segurança, né? A vazão que a gente tem que olhar para garantir que todo mundo vai ter água disponível. Isso é um número dramático. Essa situação no recorte do Jequitinhonha, ela é muito grave, né? Um recorte menor do que a bacia do São Francisco, em especial pelo plantio, no caso ali, de eucalipto, né? Civicultura, né? No restante da bacia do São Francisco, a gente vai ter esse problema mais alardeado por conta da expansão da soja, né, que houve um aumento de 71 vezes a área ocupada pela soja na bacia do São Francisco, lembrando que em grande parte desses plantios, eles são plantios irrigados, consumindo água justamente no período de seca, o período mais complexo, e em especial sobre o aquífero Urucuia, que é o aquífero que é o mais importante, né? Realmente, digamos assim, da onde vai pulsar a água que vai abastecer o São Francisco, em grande parte ali é o aquífero Urucuia, que está sendo completamente desmatado, ocupado e retirada a sua água do seu subsolo para irrigação de soja. E aí isso já me chama a atenção para um ponto que eu vou deixar aqui para a gente refletir, que é o seguinte: a gente tem o Código Florestal, que tem uma série de instrumentos como as áreas de preservação permanente, a reserva legal, e a gente não tem um instrumento para a proteção das áreas de recarga. Então é como se a gente estivesse preocupado com o abastecimento de água na nossa casa e a gente se preocupasse em proteger os canos de água que vão chegar na nossa torneira, mas que a gente não se preocupasse se estão furando a nossa caixa d'água. E é isso que o Código Florestal não deu conta de cobrir, né? Essa é uma desproteção legislativa que a gente tem que olhar com muita atenção. A gente está ali protegendo as APPs em torno de rio, alguns topos de morro, mas essas áreas de recarga que eventualmente são planas, como o caso do, do oeste da Bahia, essas áreas não são protegidas, são desmatadas é, de maneira em larga escala, trazendo esses prejuízos que essa plataforma está dando conta de demonstrar para a gente de maneira tão didática. Câmbio. Perfeito, Yuri. Obrigado. Eu repasso aqui mais uma pergunta. A gente tem sim uma reportagem. Primeiro, eu queria agradecer os elogios que estão sendo feitos, críticas construtivas também são bem-vindas, sempre. A gente quer sempre melhorar nosso trabalho. Agradecer então aos elogios e agradecer também a Isabel, que é uma pessoa super importante para o Cerrado, que nos alertou aqui que, de fato, os rios da reportagem que eu mencionei são parte da bacia do Jequitinhonha, sim. Então, a Letícia vai colocar aqui no chat o link da. Perdão, gente, saindo da gripe. O link da reportagem e eu vou repassar mais uma pergunta que chegou aqui no chat da Cecília Viana, que é uma pessoa super importante para a realização desse projeto. A gente é muito grato, Cissa, ao seu apoio. E ela gostaria de fazer uma provocação aqui. De que forma as panelistas acham que os dados científicos produzidos pela plataforma podem ajudar na luta em defesa do Cerrado? Como a pergunta é direcionada a dados científicos, eu vou passar primeiro para a Anne, mas depois a gente quer te ouvir também, Elisete, para você poder compartilhar com a gente a sua visão do território, de que forma trabalhos que trazem dados científicos apoiam a luta pela preservação do Cerrado. Anne, você pode abordar? E fica à vontade para trazer Posso? perspectivas também que vocês queiram, tá, gente, que não tenham sido perguntadas. Uhum. Posso sim. Primeiro, obrigada pela pergunta, Cecília. De fato, uma coisa é você falar em cima do que eu acho, e outra coisa é falar em cima de dados, de análises, né? E eu acho que a questão de trazer esses dados científicos e análise desses dados científicos é fundamental para engajar as pessoas no problema. Então, e também nas soluções, né? Então, a gente não consegue pensar em soluções se a gente não tem uma real dimensão do problema, a abrangência, quais as regiões, qual a área de maior risco. Então, para isso é sempre fundamental a gente ter acesso a informações
de cunho científico para poder facilitar esse processo, né, de engajamento e perspectivas trabalhar perspectivas de solução. Então, isso a ferramenta ela traz de uma forma muito feliz, né? Porque ela demonstra dados de uma forma muito fácil, amigável, né? De uso amigável e em que que as pessoas podem acessar realmente a real, vamos dizer, a real condição dessas bacias, em termos de uso da terra, em termos de perda de superfície de água, e isso eu acho que é muito poderoso, né, e importante nesse processo de engajamento da sociedade num problema que é um problema de todos, né? Que está relacionado à falta de água e à qualidade da água. Perfeito, Anne, obrigado. A intenção é essa mesmo, é que a gente possa comunicar temas tão relevantes quanto as águas do Cerrado de maneira acessível, mas também atraente. E para executar isso dá muito trabalho, como vocês podem imaginar, como vocês podem concluir a partir da plataforma. É um trabalho multidisciplinar, exige muitas frentes de atuação ao mesmo tempo, mas isso foi coordenado de maneira brilhante pela Fernanda. Sem ela, o projeto não chegaria aos resultados que chegou. E a gente está muito feliz com isso, porque a premissa é essa: dados acessíveis, mas também atraentes e que possam ser impactantes, relevantes e abordados por públicos diversos. Elisete, se você puder trazer para a gente a perspectiva do território, a relevância de trabalhos como esse, de trabalhos com dados científicos, fica à vontade, Elisete, para falar o quanto você achar necessário, tá? E o que você achar importante. Esses dados, eles vão para além de trazer números, né? E para a gente tem um significado muito grande, porque a gente, na, tão envolvido no dia a dia, a gente conhece as nascentes que estão secando, a gente conhece por nome rios que corriam com uma fluência que hoje já não é mais, não tem a mesma vazão. A gente conhece riachos que corriam de forma muito caudalosa, que hoje já é apenas um fiozinho de água pedindo socorro. Só que a gente não tem essa dimensão do todo. Então, esses dados, para além de também trazer para a gente a dimensão do problema, também nos dar elementos para questionar, inclusive, políticas de Estado, política dentro dos municípios, porque não é só nós falando, são profissionais com muita dedicação, com muito respeito, com, com um know-how de conhecimento, com formação importante, que também estão falando a mesma coisa que a gente. Por mais que a gente aborde o problema a partir da realidade local, mas esses dados trazem a realidade local junto com outras realidades, de uma dimensão muito maior. Então, isso para as comunidades tem uma importância muito grande. Isso nos dá elementos para organizar as comunidades, para questionar modelos de desenvolvimento e para também ter elementos para conversar dentro da comunidade, para mudar práticas dentro da comunidade ou para fortalecer práticas que ajudam, que vão contra essa corrente de destruição, para reforçar práticas que são antigas, que são ancestrais e que tem segurado que o pouco que existe de cuidado for porque essas comunidades prevalentes. Então, esses dados também ajudam a gente a reforçar as práticas que ajudam na proteção do cerrado. Obrigado, Elisete. Chegou aqui uma pergunta interessante da Rafaela Silvestrini. Inclusive aqui no Zoom, pessoal, tem embaixo, se vocês olharem, tem um ícone de interrogação, que é o espaço para enviar as perguntas de vocês. Recomendo que envie por ali para não se perder no chat, fica mais funcional, digamos. É uma pergunta, acho que muito boa para vocês três. É, ela é bem específica
mas eu acho que a gente pode ampliar o debate para falar de Cerrado e Amazônia, né? Eu vou pedir permissão para iniciar pela Anne por conta do horário dela, e depois a gente ouve o Yuri e a Elisete. Mas a pergunta é assim: é possível calcular a percentagem de água do Xingu e do Tapajós que vem do Cerrado? Talvez o Yuri tenha que abordar isso, né? Na plataforma, peguei a seguinte informação: o solo poroso do Cerrado retém a carga das chuvas para depois compartilhá-la com a bacia amazônica ao norte, para onde seguem as águas de mais de 3.000 nascentes. Entre esses rios amazônicos estão o Xingu e o Tapajós. A gente consegue estimar a vazão, a percentagem de vazão proveniente do Cerrado, Yuri? Isso é viável? E aí a gente pode então ampliar essa conversa para falar dessa relação Amazônia e Cerrado, inclusive, Anne, pela perspectiva também do quanto os biomas têm sido impactados pelo fogo, por exemplo, né? E por quanto o bioma cerrado está vulnerável em relação, por exemplo, à legislação ou a políticas públicas ou a direcionamento do olhar, dos recursos do governo e da sociedade para sua proteção. Então, a gente pode começar pelo Yuri, por conta dessa pergunta, desse dado específico, e depois passa para a Anne, então. E ouviremos a Uma, Elisete. é uma ótima pergunta mesmo. Bem, essa é a premissa da pesquisa. É saber qual é a contribuição de água, de vazão, de uma porção do cerrado para uma bacia que transpassa o cerrado. Foi isso que a gente fez para todas as bacias que a gente analisou. O Xingu não está recortado especificamente, mas você acabou de dar uma ótima sugestão, barra spoiler, de uma versão 2.0 da plataforma, que inclua o Xingu. É plenamente factível da gente apresentar esses dados. A gente tem até coisas preliminares que podem vir numa próxima versão. Então, quem quiser apoiar, subsidiar, se engajar com a gente numa versão que inclua o Xingu, já temos uma boa pergunta para ser respondida nessa ocasião. É isso. Anne, passamos para você a bola. Ah, legal. Não, isso com certeza, Yuri, esse ponto que a Rafaela traz, ele é muito importante, né? Porque a gente conseguir saber o quanto de água do Cerrado vai para bacias importantes como Xingu, por exemplo, né? Vai ser bem, bem legal. Mas voltando a falar um pouco do bioma em relação a essas ameaças, né? Mais precisamente o fogo, mas também falando um pouco do desmatamento e da dificuldade que realmente reduzir o desmatamento no bioma como o Cerrado, que diferente da Amazônia, é um bioma que aparentemente grande parte do seu território tem, vamos dizer, pode ser considerado de uso privado, portanto, o Código Florestal incide sobre esse território, e o que deixa a vegetação nativa remanescente, que hoje está em torno de metade, mais ou menos, mais concentrada no norte do bioma, muito factível, muito sensível a ser desmatada mesmo, né? Legalmente falando. Entretanto, assim, é muito interessante e muito importante a gente entender também que a gente fala que grande parte do desmatamento pode ser legal no Cerrado, mas a gente tem que ter a visão de, primeiro, realmente aquela é uma área privada, né, para ser aplicado o Código Florestal, e o segundo ponto importante é se as licenças, o processo de licenciamento, ele é ou não adequado. Então, falando sobre isso para chegar no fogo, porque o fogo ele é também uma das ferramentas utilizadas no manejo do cerrado, né, principalmente dos campos de cerrado, e que tem sido impactado, então o cerrado ele tem sido impactado pelo desmatamento, né, o bioma que mais desmatou aí no ano passado, por exemplo, e tem sido impactado também pelo fogo, mesmo o cerrado sendo esse bioma que tem tipos de vegetação, dominados por tipos de vegetação que é um pouco mais adaptada, tolerante, né?
ao fogo. Então, a gente precisa realmente entender melhor essa perspectiva de perda do cerrado e como essa perda do cerrado, seja ela por desmatamento ou por degradação por fogo intenso, ocorrendo num período que não era para ocorrer, o que que isso se representa para o bioma, né? E o que que isso representa para as águas que são geradas no bioma, né? E pelo bioma, filtradas ou recicladas pelo bioma. Então, é bem importante a gente ter essa noção e que as coisas se conversam. Então, ah, quando você perguntou, Tiago, sobre a relação entre a Amazônia e Cerrado, é importante a gente entender também que uma parte da água que vem para ser reciclada no Cerrado, né, ela vem da Amazônia. Então, essa conexão, né, entre um bioma e outro é importante. Assim como a gente também precisa é, entender melhor o quanto da água que sai do Cerrado que vai para a Amazônia, no caso, a gente acabou de falar disso, como a bacia do Xingu, é importante a gente entender esse feedback. Então, e a conservação da vegetação nativa do Cerrado, ela é fundamental para esse feedback também. Obrigada. A gente que agradece, Anne. Elisete, queremos te ouvir. Muita gente aqui mandando perguntas para você. É, eu acho que seria importante, claro que é importante você trazer a perspectiva daquilo que você considera relevante, né? Então, as perguntas aqui são mais provocações para que você possa direcionar da maneira como você julga melhor. Mas eu acho que seria importante você falar das comunidades de fecho de pasto e como que é essa busca por uma convivência sustentável com o cerrado. Essa é uma perspectiva interessante, relevante, que as pessoas pouco conhecem. E as dificuldades que vocês enfrentam, né? Por exemplo, a expansão do agronegócio, os impactos no modo de vida tradicional, os argumentos que a bancada do agro utiliza para rebater, né, a realidade, para rebater fatos e dados. Como é que a gente pode sensibilizar, na sua visão, as pessoas para a importância do cerrado e para a importância de preservar modos de vida tradicional que se relacionam de maneira mais sustentável com o bioma? Então, para não ficar muito. Eu acabei falando demais, peço desculpas, mas a gente quer ouvir sobre as comunidades de fecho de pasto, a convivência com o bioma e os desafios enfrentados. Então, as comunidades de fecho, por caráter, como uma das características, é essa convivência com o cerrado em pé. Então, para ser bom para as comunidades, o cerrado precisa estar em pé, em sua integridade. Porque uma das bases econômicas das comunidades de fecho é a criação do gado bovino com pastagem nativa do cerrado. Então, o cerrado em si, ele é interessante para a comunidade não só pela questão da renda, porque o gado também é uma das principais rendas, mas também pela questão da proteção e produção de águas. O cerrado ele não só produz gado para nós das comunidades, mas tem um produto muito mais valioso que é a água que é produzida dentro dessas áreas. Para a gente ter uma dimensão do e aí eu falando muito da realidade do oeste da Bahia, que está na região do Mato Piba, que o oeste da Bahia, boa parte dele é cerrado, e as comunidades de feixe, elas existem quando a gente consegue fazer essa cadeia sucessória, a gente consegue voltar aí a uns 300 anos ou um pouco mais. Mas aí a gente delimita a uns 300 anos, que já existiam pessoas aqui que desenvolviam essa forma de viver na roça, viver no cerrado, que foi se adaptando às condições do cerrado. Então, é uma população que faz parte do cerrado, né? É parte dessa sociobiodiversidade do cerrado e que não consegue pensar sua existência dissociada do cerrado em pé. Então, tirar uma feixeira de dentro do cerrado
é também tirar sua identidade. Então, uma coisa que a gente não consegue dissociar. Uma outra coisa é com relação a esse território. A gente entende que o território é um espaço de vida, é o espaço que a gente precisa dele para desenvolver não só reproduzir a vida, mas também construir relações. E essa relação com o cerrado não é só uma relação de desenvolver meios de vida, mas é uma questão cultural, é a questão religiosa. Tem um elo de ligação muito mais forte do que a prática agrícola, a prática da criação do gado. É a nossa farmácia viva, é a nossa quitanda, porque a gente consegue as frutas lá. Então, assim, e sem contar da água e do gado, né? Então, é uma relação muito, muito interligada, que não tem indissociável. E quando a gente fala de território, esse território ele era muito mais amplo. O território ele tinha uma extensão muito longa e hoje o que as comunidades estão tendo acesso, a gente considera que é apenas 3% do que antes tínhamos. Há uns 45 anos atrás, a gente tinha acesso a uma extensão muito grande de território. Hoje a gente tem apenas 3%. O que limitou esse acesso? Foi justamente a expansão da agricultura voltada para o mercado na região oeste da Bahia, que é o que a gente conhece como agronegócio. Com a chegada do agronegócio, a partir da década de 70, limitou o acesso a essas comunidades, ao território, às águas, e isso também causou outras consequências, né? Empobrecimento das comunidades, limitação ao território. Só que com o agronegócio não veio só o desmatamento, né? Que é uma das principais características, que é o desmatamento para mecanizar a produção agrícola, voltada para o mercado. Veio também a violação de direitos. Muitos direitos foram violados. Não só privação do acesso ao território, mas também criminalização das formas de organização das comunidades, criminalização de lideranças e o próprio empobrecimento dessas comunidades, que com a redução do território também tiveram que reduzir rebanhos, reduzir o seu espaço de vida e inclusive com impactos na questão cultural e religiosa. Porque o sagrado nosso não está só no espaço da casa, né? Mas está em todo o seu entorno. Assim como o cerrado, ele é esse espaço de absorção de água para alimentar as nascentes, para a gente também, todo esse espaço que alimenta as nascentes também alimenta a vida da gente. E quando toda árvore que ela é retirada, é também parte daquilo que alimenta a gente é retirado. Cada espécie de planta ou de animal que deixa de existir ou deixa de ser visto nas comunidades, é também parte da identidade da gente que está sendo perdida. Então, os impactos do agronegócio para essas comunidades têm sido desastrosos. É redução da quantidade de água, é perda da capacidade de produção, não só de gado, mas também agrícola, porque são comunidades que produziam e produzem ainda de tudo um pouco, desde o açúcar ao arroz. Aqui só não se produzia o sal, mas tudo mais que as comunidades comem era produzido na comunidade. E com o avanço do agronegócio, essa capacidade produtiva foi sendo diminuída drasticamente. Em algumas comunidades, até inviabilizando a prática agrícola dessas comunidades. Elisete, muito obrigado por compartilhar. Eu vou passar rapidamente aqui para a Anne para que ela possa se despedir da gente. E, Anne, eu deixo aqui uma provocação para todos nós, né? Começando por ti, da gente falar da COP30 que se aproxima, como é que a gente faz para o Cerrado ser protagonista, como é que a gente une forças para que o Cerrado esteja no centro do debate também durante a COP30. E você fica à vontade para fazer suas considerações finais aí, que a gente sabe que você tem um compromisso. Não, esse ponto é muito importante porque
Eu acho que o Cerrado, pela sua posição estratégica como é um provedor, né, um berço das águas e, e as águas elas são impactadas pelas mudanças climáticas também, né, porque tem impacto na chuva, tem impacto é, na linha da adaptação, eu acho que muito importante a gente trazer o tema do Cerrado para discutir a questão de adaptação. Então, eu vejo que muito mais que a questão do carbono, né, que aí perde, é difícil competir com a Amazônia, e essa também não é a intenção, a gente tem aí um tema muito forte sobre a questão é, da, é, da adaptação, né? E a questão da agricultura, né? Da agricultura regenerativa, que também é um impacto importante. Quer dizer, é um tema importante na agenda climática. Perfeito, Anne. Obrigado pela sua presença aqui. Fica à vontade e a gente segue em contato, segue contando contigo e à disposição para que a gente possa somar. Eu vou passar a bola para o Yuri, mas Elisete, queria registrar agora com mais calma a importância do seu relato e reforçar que nós temos reportagens, né? Você, inclusive, é fonte que nós vamos lançar, vamos publicar em breve e que a gente espera que as reportagens possam somar, possam trazer o olhar que a gente precisa ter para tudo que está acontecendo no território, tá bom? É, Yuri, essa mesma pergunta que a gente fez para a Anne, e depois gostaria de ouvir a Elisete também, em relação à COP30, em relação ao protagonismo do Cerrado nessas discussões que são tão importantes e que a gente sente que podem, que talvez a gente possa provocar, talvez não, certamente a gente pode provocar, a plataforma tem essa intenção, e até respondendo algumas das perguntas aqui, é um desafio muito grande fazer com que o jornalismo ultrapasse, ainda mais o jornalismo como a gente produz, né? Baseado em dados, baseado em ciência, em investigações de campo. E é um desafio com que a gente possa ter incidência, chegar no legislador, chegar no tomador de decisão, mas é um esforço que a gente tem feito no ambiental e faremos com o projeto, por meio de relacionamento, de disparos, de trocas, de follow-up, de mensagens e de união de forças com as organizações que atuam no território para que a gente possa ter uma incidência maior. Enfim, Yuri, COP30 se avizinha, o Instituto Cerrados tem um trabalho importante visando a comunicação do Cerrado, a questão do Cerrado como um todo. O que que você pode trazer para a gente nesse olhar em relação à plataforma, ao trabalho que você faz? Tiago, eu tenho um sonho de que, em algum momento, os números do desmatamento no Cerrado, os números, da diminuição da chuva, os números da diminuição da vazão dos rios do Cerrado, sejam tão noticiados e tão populares, tão na boca do povo, quanto alguns outros números que nos cercam. As pessoas estão acostumadas a ouvir, tem a inflação está chegando, é, ou o próprio o preço da cesta básica aumentou, o preço da gasolina aumentou. Esses são os números que nos cercam cotidianamente e a gente consegue dialogar e perceber o impacto deles na nossa vida. O desmatamento no Cerrado, a diminuição da vazão dos rios do Cerrado tem uma importância análoga, correlata, na verdade. Então, quando esses números começarem a serem associados e a gente começar a perceber o impacto deles no aumento do preço da cesta básica, eu sinto que a nossa comunicação está cumprindo muito da missão dela. E eu sei que é uma missão intergeracional. Parte do que a gente está fazendo aqui, os frutos vão acontecer décadas à frente, mas já estou feliz da gente estar fazendo isso. E isso tira o Cerrado do papel de coadjuvante. O Cerrado não é coadjuvante. O Cerrado não é coadjuvante no provimento de água, o Cerrado não é coadjuvante nas mudanças climáticas, o Cerrado não é coadjuvante na proteção da sociobiodiversidade e na produção cultural e na produção da nossa biodiversidade e do potencial do Brasil realizar um projeto de nação sustentável. Isso não é algo trivial, isso tem sido esquecido, ignorado
e suplantado por outros projetos que, no meu entendimento, são totalmente equivocados. E isso não é diferente na COP, infelizmente. A COP tem sido, aos poucos, apresentada como uma COP amazônida, e aqui eu não quero trazer nenhum demérito, nenhuma desimportância para a proteção da Amazônia. A Amazônia tem que ser protegida tal qual está sendo protegida, os esforços têm que ser ampliados. O que eu quero trazer aqui é que o Cerrado não é menos importante que a Amazônia. Não há nenhum recurso, direcionamento, atenção, política pública bem-sucedida na Amazônia, da qual o Cerrado não mereça, da qual a Caatinga não mereça, da qual o Pantanal não mereça. Pampa, Mata Atlântica também, mas esses até recebem, a Mata Atlântica até tem uma lei específica. Então, eu entendo que a gente tem que conciliar esforços para que essa mensagem seja uníssona, que a gente consiga, em coro, comunicar que não há sucesso no combate às mudanças climáticas, na boa gestão ambiental e na sustentabilidade ambiental do país, sem incluir o desmatamento zero no Cerrado. Não há o que se falar de sucesso no combate ao desmatamento no Cerrado sem praticamente zerar ou reduzir em pelo menos 70% o desmatamento do Cerrado. Isso, eu entendo que isso seja o calcanhar de Aquiles da imagem ambiental do Brasil. Há dois calcanhares de Aquiles na imagem ambiental do Brasil frente ao mundo, né? Às boas pessoas bem informadas. Um deles é o petróleo na foz do Amazonas e outro deles é o desmatamento no Cerrado. A gente não pode minimizar essas duas coisas, é que a pauta é o Cerrado, e a gente tem que garantir que os olhares estrangeiros, que a atenção dos investidores, dos parceiros, também venha para o Cerrado. Como eu costumo lembrar, há 3.427 nascentes que estão no Cerrado, provendo a água para o bioma amazônico. Não há o que se falar em manter a água no Rio Amazonas sem proteger Cerrado. A Amazônia não é uma ilha, não é a Inglaterra. Ela está conectada ao continente, está conectada, a maior fronteira que ela tem é com o bioma Cerrado. Então, proteção da Amazônia depende intrinsecamente da proteção do bioma Cerrado. Então, é inadmissível, enquanto projeto de país, se escolher um bioma para ser sacrifício. Isso é uma mistura de preconceito e ignorância. Então, a gente está aqui aos poucos quebrando a ignorância, trazendo informação. E essa plataforma ela é brilhante nesse aspecto. Qualquer um que quiser entender a importância do bioma cerrado, do ponto de vista hidrológico, do ponto de vista de fornecimento de água, vai compreender com essa plataforma. Está tudo lá. Tem múltiplos conteúdos e ela chamou atenção para conteúdos gerados junto a outros parceiros como o ISPN, que gerou 3 documentários explicando como a água do Cerrado provê água para outros biomas, para a Caatinga, para a Amazônia e para a Mata Atlântica e o Pantanal, tem um sendo produzido agora. E a gente não pode perder a oportunidade desta COP ser uma COP que não esqueceu do Cerrado, que não deixou o Cerrado ser apagado e que demonstrou a importância interbiomática que, que deve ser debatida, né? Qualquer política pública que escolha uma região para ser desmatada em detrimento de outra se equivoca no entendimentos básicos de ecologia. A gente não pode deixar isso acontecer. E aí é que eu finalizo essa minha fala, tentando deixar alguns números que me parecem assim muito emblemáticos. Eu não acho que seja razoável a gente levar com tranquilidade a ideia que a ampliação da área de soja na área analisada nesse trabalho, nessa análise, foi de 20%, ou seja, a soja aumentou em 20%. E eu pergunto para vocês, houve um aumento de 20% na distribuição de renda, na capacidade de desenvolvimento sustentável, na produção de alimento? Não, não houve. A gente teve, ao contrário, foi 27% a menos de água, no bioma. E, e a gente, ao invés de estar se adaptando para a mudança climática, a gente está fazendo uma coisa pior que a mudança climática. Haja vista que assim, a chuva no Cerrado já diminuiu em 20%. Ao invés da gente ir em direção a vamos mitigar, vamos lidar com essa dificuldade climática, a gente está ampliando o nosso grau de incerteza. Isso é ruim para todo mundo.
É importante que o agro compreenda que não adianta fazer uma cópia paralela, porque não tem um mundo paralelo. O recurso natural que sustenta o agro é o mesmo recurso natural que sustenta a comunidade de Fundo Fecho de Pasto, que sustenta quem está assistindo a gente aqui na sua casa. A torneira tem a mesma fonte. Então, aqueles que não entenderam que são militantes do Cerrado deveriam começar a compreender isso, porque todo mundo bebe água, todo mundo come, e o maior provedor de água e de comida do Brasil é o Cerrado. Então, isso cabe a todos, e eu acho que essa plataforma ela é um passo extremamente importante para se somar a outras iniciativas para deixar essa mensagem muito bem evidente para todo mundo. É isso. Perfeito, Yuri, sintetizou de maneira brilhante. A gente caminha para o final, e aí acho que a pergunta. A gente tentou contemplar todas as perguntas enviadas, pessoal, aqui nas trocas. Acho que a pergunta final seria: você trouxe a questão, do agronegócio, né? De talvez a gente conseguir sensibilizar o produtor, os representantes do agronegócio para a importância da conservação do cerrado, para a urgência da conservação das águas do cerrado. Na visão de vocês dois, existe um caminho para isso? A gente consegue construir essa ponte? De que forma isso pode ser feito? Existem atores que estariam dispostos a ouvir e de maneira mais sensível e efetiva atuar nessa direção, Elisete, na sua percepção? Ou essas pontes não são viáveis nesse momento? Cê- a gente não te ouve, Elisete. Tá fechado o Agora microfone. sim, agora a gente te ouve. Tá ótimo. Então, só uma partezinha no que o Yuri falou, que é com relação a essa dívida que o Brasil tem com o Cerrado, né? Uma dívida que não é só ambiental, uma dívida que é ambiental e que também é social. Porque, da mesma forma como se violenta as águas e a sociobiodiversidade, se concentra a terra e se empobrece essas populações. E aí compromete o que o Yuri coloca, né? A produção de comida. Então, é mais empobrecimento das comunidades e é mais pessoas passando fome. Então, sim, é inadmissível numa região que se produz tantos commodities, existem tantas famílias que dependem de programas de transferência de renda para se manterem vivos. Então, assim, é vergonhoso. É uma dívida muito grande para o Brasil. E acredito que isso também seja uma vergonha para o Brasil sacrificar biomas, só que em nome de ganhos de alguns poucos, né? Se concentra a renda, se concentra a terra. E isso tirando de todo brasileiro, né? Se tira de todo mundo. Quando se tira as águas, também se tira de todo mundo, né? E quando você pergunta, né, se existe algum setor sensível, se as alternativas que é possível construir, olhando a partir do território, esse diálogo tem sido interessante com pessoas que já são sensíveis a esse tema, com muita gente da cidade, com a população com trabalhadores que consomem comida e que está sentindo o peso do preço da comida no seu salário. Hoje, a cesta básica consome a maior parte do salário dos trabalhadores, e isso é uma consequência danosa, porque as pessoas já não conseguem mais se planejar dentro do salário. E a outra questão, que é de fato estar sensível a essa questão da água, né? O acesso à água, o acesso à água potável, que também está em risco. Então, isso com as populações da cidade tem sido interessante, esse diálogo. Porém, com o setor produtor de commodities, tem sido um diálogo muito difícil. Na verdade, não tem acontecido esse diálogo, né? Porque, na verdade, quando eles olham para o cerrado, eles só conseguem ver cifras, né? Eles não conseguem ver o meio ambiente equilibrado, não conseguem enxergar a beleza de uma nascente brotando, de uma vereda florindo. Eles não conseguem enxergar essa beleza. Eles enxergam cifras e, e o trator arrancando as árvores. Então, assim, isso
arrancando o coração, né, da gente e as veias. Então, isso tem travado muito esse diálogo. Mas a gente acredita que, à medida, sim, que sejam possíveis de serem tomadas, a legislação precisa ser garantida, porque o agronegócio, só a legislação tem conseguido impor alguns limites, além das comunidades estarem se manterem organizadas, resistindo em seus territórios, de forma muito difícil, muito dolorosa, mas tem se mantido. A gente acredita que essa forma também das comunidades se organizar e se manter tem tido resultados. Não é à toa que a gente existe há mais de 300 anos. Então, assim, não tem sido só uma resistência, né? Existe, mas continua existindo da forma como a gente existe. Então, a gente acredita que esses estudos, eles também, para a gente, eles têm um peso muito grande, que é também de fortalecer, da gente também entender que o que a gente faz tem uma importância, que tem pessoas que também têm percebido isso. Então, esses estudos, eles trazem essa importância para a gente, essas plataformas nos ajudam a fortalecer as nossas estratégias de organização dentro dos territórios, mas esse suporte da legislação, e aí esses dados, eles servem de elementos também para pressionar as instituições públicas, o Estado brasileiro, porque as legislações que protejam o cerrado elas são necessárias. Só na base da organização social tem segurado, mas a gente precisa avançar. Precisa avançar em legislações que, de fato, dê essa segurança jurídica, não só para as comunidades, mas para quem defende o cerrado. É necessário as legislações. Obrigada. A gente te agradece, Elisete. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Vou pedir para Elisete e para o Yuri, se vocês tiverem comentários finais, muito breves para serem feitos, fiquem à vontade, e aí eu faço o encerramento aqui. Quer começar, Elisete? Você tem algum comentário final? É dizer que a gente está muito feliz de estar participando desse momento. Repetir, né? Falei no início. Que para a gente uma injeção de ânimo, de saber que a gente não está sozinho nessa defesa do Cerrado, nessa defesa da sociobiodiversidade, e saber que existem pessoas comprometidas, nos deixa muito felizes. Existem várias organizações que têm apoiado as comunidades nas estratégias de fortalecimento do modo de vida, de manutenção desse modo de vida. E a gente agradece muito o espaço, agradece pelas pesquisas que foram feitas, pela plataforma criada, que é um instrumento importante, e dizer que a gente tem esperança, né? Que a gente vive de esperança também de que um dia esse cenário mude e que a gente possa, de fato, ter um cerrado protegido, com construir um equilíbrio não só do cerrado, né? Mas um equilíbrio dos biomas brasileiros. Agradeço muito pelo espaço. Obrigada. A gente que agradece, Elisete. E fico muito feliz em te ouvir. Yuri. Acho que como falas finais, eu gostaria de deixar aqui, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, de que tem nas mãos um conteúdo de altíssima qualidade em tempos de fake news. Vocês aqui têm ciência, embasando jornalismo científico de qualidade, com verificação, de largo alcance, um trabalho, longo que produziu um resultado profundo. Isso não é trivial, isso não é pouco, isso dá base para formação de política pública, formação de opinião, subsídio para debate de como deve se conduzir a gestão desses recursos. Água, clima equilibrado e assim por diante. Então, é uma pérola, algo singular, é, que deve ser expandido, merece mais e que jornalistas, comunicadores, influencers, pessoas que são capazes de reverberar esse tipo de conteúdo
saibam que tem algo importante e precioso para ampliar. É, e também dizer que o Cerrado não será bioma de sacrifício. A gente não vai cair em silêncio. É, que a gente vai sim fazer um debate sobre modelo de produção, modelo de ocupação, modelo de distribuição de renda, de repartição do solo, de responsabilização sobre consumo de água. Tudo isso interessa a todos, né? A soberania do país depende desse debate ser qualificado, das partes serem ouvidas. A gente enquanto país tem escolhido há 500 anos ser um exportador de commodities agropecuários sem valor agregado, né? Começamos com pau-brasil, tivemos ouro, tivemos borracha, leite, minério de ferro, agora soja e carne, e sempre sem mudar o modelo e que isso nos coloca num lugar subserviente, num lugar de não equidade, num lugar que não valoriza quem somos, não valoriza de onde viemos, não valoriza o bioma, não valoriza a biodiversidade, não valoriza a nossa cultura. E isso é um modelo a ser questionado e ser questionado com ciência de qualidade e ouvindo quem está no campo, como está sendo feito aqui nessa ocasião. Que quem quiser avançar nessa luta de uma maneira agregada, de qualidade, com debate honesto e educado, nos tenha como parceiro e a gente segue junto pelo Cerrado. Obrigado, Yuri. Foi um prazer, uma honra trabalhar contigo durante esse ano. A gente se aproximou muito, já considero o Yuri um amigo e o seu trabalho é uma inspiração, assim como a sua luta. Elisete, contem com o Ambiental Media, a gente está à disposição. Eu queria aqui, para a gente encerrar, agradecer as pessoas que ficaram até o final, né? Muita gente ficou, agradecer a presença de todos. Queria chamar a atenção, gente, para a importância do jornalismo independente, para a importância do jornalismo qualificado, baseado em ciência e dados. É uma luta construir uma organização como a Ambiental Media. Tem sido uma luta muito grande. A Ambiental, algumas vezes já quase fechou as portas por dificuldade na captação, falta sensibilidade a atores determinantes no Brasil, relevantes no Brasil, que podem apoiar o jornalismo independente qualificado para a importância de um trabalho como esse, não só da Ambiental, como de outras organizações. Produzir o que a gente produziu era um sonho há muito tempo, há pelo menos uma década, e o apoio da Clube de Serrapilheira foi fundamental para que a gente pudesse passar um ano investigando um tema dessa relevância para o futuro do Brasil e para que as pessoas que ainda não têm essa sensibilidade de entender a relevância do cerrado. Então, eu queria destacar isso. Queria também dizer do imenso prazer que eu tenho de trabalhar com o time no ambiental. A gente é muito cuidadoso em quem a gente põe da porta para dentro e sou imensamente feliz por trabalhar com a Fernanda, com o Miguel, com a Letícia, com todo mundo que faz parte do nosso time e que eu não vou nomear agora um por um. Adoraria, mas acho que a gente precisa encerrar. Vou pedir mais uma vez para que as pessoas possam atentar para a equipe que está destacada ali, para os nossos repórteres, para a Chile, para o Kevin, para todo mundo que uniu forças para construir esse trabalho. Tem sido um desafio muito grande, a gente está muito feliz com o resultado. Daqui em diante, pessoal, essa união de forças é determinante com as organizações que estão no território, com as organizações que atuam com incidência, para que a gente possa usar os dados e fazer com que eles cheguem a tomadores de decisão, a legisladores e fazer com que eles contemplem o debate público. Nós não somos contra a produção, nós somos contra a produção insustentável. Precisamos de um novo paradigma, isso é urgente. O Cerrado pede socorro e nós estamos aqui para defender a partir da verdade, a partir dos dados, da pesquisa de campo, trazer à tona todas essas fontes. O jornalismo de dados, no jornalismo de dados, a gente encara os dados como uma fonte, na busca pela verdade. E é assim que a gente trabalha. Para a gente encerrar, destaco aqui, como trouxe o Yuri, eu destaco aqui de maneira mais é, resumida, mais sintetizada, os principais dados aos quais a gente chegou, para que não haja dúvida. Então, notem que 27% da vazão de segurança das principais bacias do Cerrado,
principais rios do Cerrado reduziram bastante, né? 27% desde 1970 até os dias de hoje. A gente tem uma redução de 22% na vegetação nativa e um aumento em quase 20 vezes da área plantada de soja. São mais de 12 milhões de hectares de área plantada, e como destacou o Yuri, isso não tornou o Brasil mais rico, mais próspero, com distribuição de renda, isso concentrou poder. Então a gente precisa, como eu disse, de um novo paradigma, de um novo olhar que contemple todas essas realidades. A realidade da produção, do abastecimento urbano, da defesa do território, de uma outra perspectiva. Muito obrigado, encerramos por aqui e estamos à disposição. Nossos contatos estão aí no chat. Deixo aqui também o meu e-mail para vocês, que é thiago, com th, @ambiental.media, e seguimos em contato. Um abraço.